Você já sentiu que sua mente está fora de controle, e que a vida simplesmente acontece com você, sem que você decida nada? E se eu te dissesse que existe uma forma de dominar seus pensamentos, suas emoções e criar a vida que sempre quis? Hoje você vai conhecer a incrível jornada de Marina, que transformou sua mente e conquistou resultados que pareciam impossíveis. Antes de mergulharmos nessa história, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo. E já aproveita para se inscrever no canal e não perder nenhuma história que pode mudar sua vida. Era uma manhã como qualquer outra quando Marina acordou e percebeu que sua vida havia se tornado um ciclo automático e sem propósito. Aos 32 anos, executiva de marketing, ela se encontrava perdida em meio a uma rotina que parecia controlá-la completamente. Enquanto tomava seu café matinal, olhou-se no espelho e não reconheceu a pessoa que via, olhos cansados, expressão vazia, como se fosse apenas uma espectadora de sua própria existência. Quando foi que perdi o controle? Perguntou-se em voz alta, quebrando o silêncio que havia se tornado seu companheiro mais fiel. A pergunta ecoou em sua mente como um despertador tocando pela primeira vez em anos. Naquele momento, Marina tomou a decisão mais importante de sua vida. Ela iria reconquistar o domínio sobre seus pensamentos, emoções e ações. A jornada começou com uma simples observação: quantas vezes por dia ela realmente parava para pensar conscientemente sobre o que estava pensando? A resposta a assustou: praticamente nunca. Seus pensamentos corriam soltos, como cavalos selvagens sem cavaleiro, conduzindo-a por caminhos que ela nem havia escolhido percorrer. Medo do futuro, arrependimentos do passado, ansiedade sobre situações hipotéticas, sua mente havia se tornado um campo de batalha onde ela era simultaneamente o agressor e a vítima. Naquela noite, Marina iniciou um ritual que mudaria tudo: 5 minutos de observação pura de seus pensamentos antes de dormir. Não julgamento, não resistência, apenas observação. Foi como acender uma luz em um quarto escuro. Pela primeira vez, ela conseguiu ver claramente o caos que habitava sua mente. Pensamentos negativos, padrões autodestrutivos, crenças limitantes que ela nem sabia que carregava. A mente que não é observada controla aquele que a possui, escreveu em seu diário naquela noite. Mas a mente observada se torna uma ferramenta nas mãos de quem a observa. Essas palavras marcariam o início de sua transformação, o primeiro passo em direção ao domínio completo de sua realidade interior. O despertar da consciência não foi um evento único, mas um processo gradual de reconhecimento. Marina começou a perceber como seus pensamentos influenciavam diretamente suas emoções, que por sua vez moldavam suas ações, que finalmente criavam os resultados em sua vida. Era uma cadeia de causa e efeito que começava sempre no mesmo lugar, em sua mente. E se ela pudesse controlar o ponto de partida, poderia influenciar todo o resto da sequência. Nos dias que se seguiram ao seu despertar, Marina descobriu que reconhecer o problema era apenas o começo. A verdadeira batalha estava prestes a começar, e seria travada no campo de batalha mais íntimo e desafiador que existe, o interior de sua própria mente. Como um general preparando-se para a guerra, ela precisava conhecer o inimigo, suas táticas e pontos fracos. O inimigo não era externo, era uma versão de si mesma que havia sido programada ao longo dos anos por experiências negativas, traumas não processados e crenças limitantes absorvidas do ambiente. Era a voz interior que sussurrava: você não é capaz, isso é perigoso demais, melhor não tentar para não se decepcionar. Era a parte dela que preferia a zona de conforto da mediocridade à incerteza do crescimento. Marina começou a documentar esses momentos de sabotagem mental. Percebeu que eles seguiam padrões previsíveis, apareciam sempre que ela estava prestes a sair da zona de conforto, quando enfrentava desafios que poderiam levá-la ao próximo nível, ou quando se deparava com oportunidades que exigiam coragem. Era como se existisse um termostato interno programado para mantê-la em um nível específico de vida, e qualquer tentativa de ultrapassá-lo ativava mecanismos de autodefesa. A mente tem medo de sua própria grandeza, escreveu após uma sessão particularmente intensa de autoobservação. Ela prefere a prisão conhecida à liberdade desconhecida. Mas Marina estava determinada a quebrar essas correntes invisíveis que a mantinham presa a uma versão limitada de si mesma. A batalha mais feroz aconteceu quando ela decidiu apresentar um projeto inovador no trabalho, algo que poderia catapultar sua carreira,
mas que também carregava o risco do fracasso público. Nos dias que antecederam a apresentação, sua mente se transformou em um tribunal onde a acusação era implacável. E se você falhar? E se todos rirem? E se descobrirem que você é uma fraude? Cada pensamento negativo era como uma seta envenenada disparada contra sua confiança. Mas Marina havia aprendido uma lição valiosa: não lutar contra os pensamentos negativos, mas sim questioná-los. Isso é verdade, tornou-se sua pergunta favorita. Onde está a evidência? Que outras possibilidades existem? Gradualmente, ela desenvolveu um sistema judiciário interno mais equilibrado, onde tanto a defesa quanto a acusação tinham voz, mas a palavra final sempre cabia à sua consciência superior. A apresentação foi um sucesso retumbante, mas mais importante do que o resultado externo foi a vitória interna. Marina havia provado para si mesma que poderia dominar sua mente em momentos de pressão extrema. Cada batalha vencida fortalecia sua confiança e enfraquecia o poder dos pensamentos limitantes. Após semanas travando batalhas internas, Marina percebeu que precisava de um arsenal mais sofisticado. A força de vontade sozinha não bastava, ela precisava de ferramentas práticas e técnicas específicas para dominar sua mente de forma consistente e sustentável. Como um artesão habilidoso, começou a construir seu kit de ferramentas mentais. A primeira ferramenta foi a meditação minifilmes, que ela inicialmente resistiu por considerá-la perda de tempo. Ironicamente, foi exatamente essa resistência que a alertou para sua importância. Aquilo que mais resistimos é frequentemente aquilo de que mais precisamos, anotou. Começou com apenas 3 minutos diários, observando sua respiração e os pensamentos que surgiam sem se apegar a eles. O impacto foi surpreendente. Em poucas semanas, Marina desenvolveu o que chamou de músculo da consciência, a capacidade de perceber quando estava sendo sequestrada por pensamentos negativos e de retomar o controle antes que eles ganhassem momentum. Era como ter um sistema de alarme interno que a alertava sempre que sua mente começava a vagar por territórios perigosos. A segunda ferramenta foi a reformulação cognitiva, a arte de reescrever a narrativa de seus pensamentos. Marina descobriu que a mesma situação podia ser interpretada de múltiplas maneiras, e que ela tinha o poder de escolher a interpretação mais útil e capacitante. Um projeto rejeitado no trabalho deixou de ser prova de sua incompetência para se tornar valiosa oportunidade de aprendizado e refinamento. Desenvolveu também a técnica do pausar e escolher. Sempre que se deparava com um estímulo emocional, ela fazia uma pausa de 3 segundos para processar conscientemente antes de reagir. Esses 3 segundos se tornaram o espaço sagrado onde sua liberdade residia, o gap entre estímulo e resposta onde ela podia escolher quem queria ser naquele momento. A visualização se tornou sua ferramenta mais poderosa para programar comportamentos futuros. Toda noite, antes de dormir, Marina passava 10 minutos visualizando o dia seguinte com riqueza de detalhes: como reagiria a desafios, como se comportaria em reuniões importantes, como manteria sua energia e foco. Era como ensaiar mentalmente para a peça de teatro da vida, garantindo que sua performance estivesse alinhada com seus valores e objetivos. A ferramenta mais transformadora, porém, foi a prática da gratidão ativa. Marina percebeu que uma mente grata é uma mente poderosa. Quando focamos no que temos e no que está funcionando, criamos um estado mental de abundância que atrai mais experiências positivas. Começou cada dia listando 3 coisas pelas quais era grata, não apenas no papel, mas realmente sentindo a emoção da gratidão. Essas ferramentas não eram truques ou técnicas superficiais, eram instrumentos de precisão para esculpir uma mente mais forte, focada e resiliente. Marina estava literalmente reprogramando seu software mental, substituindo códigos limitantes por programas capacitantes. 3 meses após iniciar sua jornada de autodomínio, Marina enfrentou seu maior teste até então. Foi promovida para um cargo de diretoria, mas junto com a promoção veio uma pressão descomunal, prazos impossíveis e a responsabilidade por uma equipe de 20 pessoas. Era exatamente o tipo de situação que, no passado, teria desencadeado uma espiral de ansiedade e autossabotagem. Mas Marina não era mais a mesma pessoa. Ela havia desenvolvido algo que considerava mais valioso que qualquer habilidade técnica: disciplina mental. Não a disciplina como punição ou rigidez,
mas como a capacidade de manter sua mente focada no que realmente importava, independentemente das circunstâncias externas. A disciplina mental se manifestava de várias formas. Era a capacidade de dizer não aos pensamentos que não serviam seus objetivos. Era a habilidade de manter o foco em soluções ao invés de se perder nos problemas. Era a força para permanecer calma e centrada quando todos ao seu redor estavam em pânico. Era, acima de tudo, a escolha consciente de ser a pessoa que ela desejava ser, momento após momento, independentemente do que estava acontecendo ao seu redor. A disciplina mental não é sobre controlar tudo o que acontece em sua mente, escreveu em seu diário durante uma semana particularmente desafiadora. É sobre escolher conscientemente em que você vai focar sua atenção e energia. Esta distinção foi revolucionária, ela não precisava eliminar todos os pensamentos negativos, apenas não dar poder a eles através de sua atenção. Marina desenvolveu o que chamou de rituais de poder, sequências específicas de ações mentais que a colocavam em estado de pico de performance. Antes de reuniões importantes, passava 2 minutos em respiração profunda, visualizava o resultado desejado e se conectava com sua intenção mais elevada. Era como ter um botão de reset mental que podia usar sempre que precisava. A disciplina mental também se manifestava em sua capacidade de adiar gratificações imediatas em favor de recompensas maiores no futuro. Quando sua mente pedia para desistir diante de um projeto complexo, ela conseguia ver além da dificuldade momentânea e se conectar com a satisfação que sentiria ao completá-lo. Havia desenvolvido uma visão de longo prazo que a ajudava a tomar decisões mais sábias no presente. O aspecto mais impressionante de sua disciplina mental era a consistência. Marina percebeu que pequenas práticas diárias eram infinitamente mais poderosas que grandes esforços esporádicos. 5 minutos de meditação todo dia eram mais transformadores que uma sessão de 2 horas uma vez por mês. A constância criava momentum, e o momentum criava resultados extraordinários. Seus colegas começaram a notar a mudança. Marina, como você consegue manter a calma em situações tão estressantes? Perguntou um colega após uma crise que ela havia gerenciado com maestria. Sua resposta foi simples: eu treino minha mente todos os dias como um atleta treina o corpo. Quando chega o momento da performance, ela está preparada. À medida que Marina dominava sua mente, algo inesperado aconteceu. Seus relacionamentos começaram a se transformar de maneiras que ela nunca havia imaginado. Ela descobriu que a qualidade de nossos relacionamentos é um reflexo direto da qualidade de nossos estados mentais internos. Quando mudamos internamente, o mundo externo não tem escolha senão responder a essa mudança. A primeira transformação aconteceu em sua relação com os colegas de trabalho. Anteriormente, Marina era conhecida por sua tendência a se irritar facilmente durante reuniões, especialmente quando as discussões se prolongavam sem chegar a conclusões práticas. Ela havia desenvolvido a reputação de ser difícil de trabalhar, tecnicamente competente, mas emocionalmente imprevisível. Com suas novas habilidades de autodomínio, Marina começou a abordar as reuniões de forma completamente diferente. Em vez de reagir automaticamente à frustração, ela criou um espaço interno para processar suas emoções antes de expressá-las. Desenvolveu a capacidade de ver além do comportamento superficial das pessoas e entender as necessidades e medos subjacentes que motivavam suas ações. Cada pessoa é uma história complexa disfarçada de comportamento simples, escreveu após uma revelação particular durante uma reunião tensa. Um colega que ela sempre havia considerado preguiçoso revelou estar passando por uma separação difícil. Uma subordinada que parecia desinteressada estava na verdade insegura sobre suas habilidades e com medo de fazer perguntas. Marina começou a usar sua nova clareza mental para se tornar uma líder mais empática e eficaz. Em vez de focar no que as pessoas estavam fazendo de errado, ela direcionava sua atenção para entender o que elas precisavam para ter sucesso. Suas reuniões se tornaram mais produtivas, sua equipe mais engajada, e os resultados do departamento melhoraram dramaticamente. A transformação mais profunda, porém, aconteceu em sua vida pessoal. Marina havia mantido relacionamentos superficiais por anos, sempre mantendo uma distância segura que a protegia da vulnerabilidade, mas que também a impedia de experimentar conexões genuínas. Sua mente controlada pelo medo havia construído muros invisíveis ao seu redor.
Com sua nova capacidade de observar e questionar seus padrões mentais, Marina percebeu que seus medos de intimidade eram baseados em crenças antigas e não em realidades presentes. O medo da rejeição me rejeitava da vida antes mesmo que qualquer pessoa pudesse fazê-lo, compreendeu numa tarde de sábado particularmente introspectiva. Começou a praticar vulnerabilidade controlada, compartilhando gradualmente mais de sua verdadeira personalidade com amigos e familiares. Para sua surpresa, ao invés da rejeição que temia, foi recebida com ainda mais carinho e respeito. As pessoas se sentiam honradas por sua confiança e respondiam compartilhando suas próprias vulnerabilidades, criando conexões mais profundas e autênticas. 6 meses após iniciar sua jornada de transformação mental, Marina enfrentou o que considerou seu maior desafio, o domínio completo de suas emoções. Ela havia aprendido a observar seus pensamentos e até mesmo redirecioná-los, mas as emoções pareciam ter vida própria, surgiam com intensidade avassaladora e frequentemente a pegavam de surpresa, como ondas gigantes em um mar aparentemente calmo. O momento decisivo veio durante uma apresentação para a diretoria executiva da empresa. Marina havia se preparado meticulosamente, suas ideias eram sólidas, sua apresentação estava impecável. Mas no momento em que entrou na sala e viu os rostos sérios dos executivos, uma onda de ansiedade a atingiu com força total. Seu coração disparou, suas mãos começaram a suar, e sua mente, normalmente tão controlada, começou a se desorganizar. Em vez de lutar contra a emoção ou tentar suprimi-la, Marina aplicou uma técnica que havia estado desenvolvendo, a aceitação radical com redirecionamento intencional. Eu sinto ansiedade, e isso é perfeitamente normal e humano, disse para si mesma. Esta energia que sinto pode ser transformada em paixão e entusiasmo por meu projeto. O que aconteceu a seguir foi quase mágico. Em vez de tentar eliminar a ansiedade, Marina a canalizou. A energia nervosa se transformou em dinamismo, a preocupação se tornou cuidado genuíno com a qualidade de seu trabalho, e o medo se metamorfoseou em respeito pela importância do momento. Sua apresentação foi não apenas bem-sucedida, mas inspiradora. As emoções não são inimigas a serem derrotadas, mas aliadas a serem compreendidas e direcionadas, escreveu em seu diário naquela noite. Esta descoberta revolucionou completamente sua relação com sua vida emocional. Ela percebeu que cada emoção, mesmo as mais desconfortáveis, carregava informações valiosas e energia que podia ser transformada em força positiva. Marina desenvolveu o que chamou de alquimia emocional, a arte de transformar emoções densas em estados mais elevados. A raiva se tornava combustível para mudanças necessárias, a tristeza se transformava em compaixão profunda, o medo se convertia em prudência sábia e preparação cuidadosa. Ela não estava suprimindo suas emoções, mas sim elevando-as a expressões mais construtivas. A técnica mais poderosa que desenvolveu foi o espaçamento emocional, a capacidade de criar uma distância observadora entre ela e suas emoções. Eu não sou a ansiedade que sinto, aprendeu a se lembrar. Eu sou a consciência que observa a ansiedade. Esta distinção lhe dava poder para experimentar plenamente suas emoções sem ser controlada por elas. Marina também descobriu que as emoções seguem ciclos naturais quando não resistimos a elas. A ansiedade que não era combatida durava cerca de 90 segundos antes de começar a se dissipar naturalmente. A tristeza que era completamente sentida se transformava em uma paz profunda. A raiva que era reconhecida e honrada revelava frequentemente outras emoções mais vulneráveis por baixo de sua superfície ardente. O domínio das emoções não significava tornar-se uma pessoa fria ou desconectada. Pelo contrário, Marina descobriu que quanto mais hábil se tornava em navegar suas emoções, mais rica e colorida sua vida se tornava. Ela podia sentir alegria mais profundamente porque não temia os momentos de tristeza. Podia amar mais completamente porque não estava constantemente se protegendo da possibilidade de perda. Um ano após começar sua jornada de autodomínio, Marina teve uma realização que mudaria para sempre sua compreensão sobre o poder da mente. Ela não estava apenas reagindo à realidade, mas ativamente criando-a através de seus pensamentos, emoções e ações consistentes. Esta descoberta a catapultou de uma pessoa que gerenciava problemas para uma pessoa que criava possibilidades. A revelação veio durante um fim de semana de reflexão profunda.
Marina estava revisando seu diário do último ano e ficou impressionada com a transformação que havia documentado. Não eram apenas mudanças internas, sua realidade externa havia se metamorfoseado completamente. Ela havia sido promovida 2 vezes, seus relacionamentos haviam se aprofundado, sua saúde havia melhorado, e oportunidades que antes pareciam impossíveis agora surgiam naturalmente em sua vida. Eu pensava que estava apenas trabalhando em mim mesma, escreveu com uma mistura de admiração e responsabilidade renovada. Mas na verdade, eu estava redesenhando minha vida inteira de dentro para fora. Marina percebeu que havia descoberto o segredo que líderes, inventores e realizadores ao longo da história haviam conhecido: a mente disciplinada é a ferramenta mais poderosa de criação da realidade. Marina começou a aplicar este conhecimento de forma mais consciente e sistemática. Desenvolveu o que chamou de arquitetura mental, um sistema para projetar e construir a realidade que desejava experimentar. Começava sempre com clareza total sobre o que queria criar, não apenas em termos de resultados externos, mas também em termos da pessoa que precisaria se tornar para alcançar esses resultados. O processo tinha 3 pilares fundamentais. Primeiro, a visualização detalhada. Marina passava tempo diariamente imaginando sua vida ideal com todos os sentidos engajados. Não eram fantasias escapistas, mas blueprints detalhados do futuro que estava construindo. Via-se liderando reuniões com confiança, sentia a satisfação de projetos concluídos com excelência, experimentava a alegria de relacionamentos profundos e autênticos. O segundo pilar era o alinhamento emocional. Marina percebeu que não bastava visualizar o que queria, ela precisava sentir as emoções associadas ao sucesso antes mesmo de ele se manifestar externamente. Praticava sentir-se confiante antes de situações desafiadoras, sentia gratidão por conquistas futuras como se já tivessem acontecido, experimentava o amor próprio que teria quando alcançasse seus objetivos. O terceiro pilar era a ação inspirada. Marina aprendeu a distinguir entre ação baseada no medo, fazer coisas porque deveria ou para evitar consequências negativas, e ação inspirada, fazer coisas porque estava alinhada com sua visão e valores mais elevados. As ações inspiradas eram mais eficazes, mais prazerosas e produziam resultados mais sustentáveis. O resultado foi extraordinário. Oportunidades começaram a aparecer com uma frequência que parecia quase mágica. Pessoas certas surgiam no momento certo, recursos necessários se tornavam disponíveis, e obstáculos que antes pareciam intransponíveis se dissolviam ou se transformavam em trampolins para níveis ainda mais altos de sucesso. Marina percebeu que não estava manipulando a realidade através de pensamento positivo superficial, mas sim alinhando-se com leis naturais mais profundas sobre como a consciência interage com o mundo físico. Sua mente focada e disciplinada havia se tornado um ímã para experiências que correspondiam à sua vibração interna. 2 anos após sua transformação inicial, Marina se encontrava em um lugar que uma vez parecerá impossível. Havia se tornado diretora-geral da empresa, liderava uma equipe de mais de 100 pessoas, e era reconhecida não apenas por sua competência técnica, mas por sua liderança inspiradora e sua capacidade de desenvolver potencial em outros. Mais importante ainda, ela havia encontrado uma paz e satisfação internas que nenhum sucesso externo poderia proporcionar. Mas Marina sabia que sua jornada não terminava com suas conquistas pessoais. Uma mente verdadeiramente dominada compreende que o poder pessoal traz responsabilidade social. Ela começou a ver sua transformação não como um fim em si mesmo, mas como uma base para impactar positivamente a vida de outras pessoas. Iniciou um programa de mentoria dentro da empresa, ensinando aos funcionários as mesmas técnicas de autodomínio que haviam transformado sua própria vida. Não era apenas treinamento em habilidades profissionais, mas desenvolvimento humano completo, ajudando pessoas a descobrir seu potencial latente e superar as limitações mentais que as mantinham presas em versões reduzidas de si mesmas. O maior presente que podemos dar a alguém não é resolver seus problemas, mas ensinar-lhe como desenvolver a mente necessária para resolver qualquer problema, tornou-se seu mantra como mentora. Marina viu dezenas de pessoas passarem por transformações similares à sua própria, executivos tímidos se tornando líderes confiantes, funcionários desmotivados redescobrir sua paixão pelo trabalho, pessoas que se consideravam não criativas desenvolvendo soluções inovadoras para desafios complexos. O programa de mentoria se expandiu além da empresa.
Marina começou a palestrar em universidades e conferências, compartilhando sua jornada e as técnicas práticas que qualquer pessoa poderia aplicar. Não falava como uma especialista distante, mas como alguém que havia caminhado o mesmo caminho que seus ouvintes estavam começando a percorrer. Dominar a mente não é um destino, é uma prática diária, explicava em suas palestras. Não é sobre alcançar um estado de perfeição onde nunca mais teremos pensamentos negativos ou emoções desafiadoras. É sobre desenvolver a habilidade de responder conscientemente a qualquer situação, independentemente do que esteja acontecendo externamente. Marina percebeu que sua história pessoal havia se tornado um farol de possibilidade para outras pessoas. Recebia cartas e mensagens de pessoas que haviam implementado suas técnicas e experimentado mudanças profundas em suas próprias vidas. Executivos que haviam superado o síndrome do impostor, pais que haviam melhorado seus relacionamentos familiares, estudantes que haviam superado a ansiedade e descoberto sua verdadeira vocação. O legado mais profundo, porém, estava na compreensão que Marina havia desenvolvido sobre a natureza fundamental da experiência humana. Nós não somos vítimas de nossas circunstâncias, pensamentos ou emoções, escreveu em seu último livro. Somos criadores poderosos disfarçados de pessoas comuns. A única diferença entre uma vida extraordinária e uma vida medíocre é a qualidade da mente que a está criando. Ao olhar para trás em sua jornada, Marina sentia uma gratidão imensa não apenas pelos sucessos que havia alcançado, mas pelos desafios que havia superado. Cada obstáculo havia sido um professor disfarçado, cada dificuldade uma oportunidade para desenvolver músculos mentais mais fortes, cada momento de dúvida uma chance de escolher a fé ao invés do medo. Sua mensagem final era simples, mas revolucionária: você já possui tudo o que precisa para criar a vida que deseja. A mente que está lendo estas palavras agora mesmo é a única ferramenta que você precisará jamais. Domine-a, e você dominará sua vida. Negligencie-a, e ela dominará você. A escolha sempre foi, e sempre será, sua. Esta narrativa representa mais que uma história de sucesso pessoal, é um mapa detalhado para qualquer pessoa disposta a embarcar na jornada mais importante e recompensadora possível, a jornada do autodomínio e da criação consciente de uma vida extraordinária.